E aí eu quero trazer uma outra questão para esse contexto também, que é a violência sexual no casamento. O homem pode ser acusado disso agora também. Sim, exato. Né? Uhum. No casamento. Olha que loucura. Porque a mulher não quer e o homem tá insistindo, entendeu? E às vezes ele avança o sinal e daqui a pouco ele acha que... e eu vejo muito esse discurso no meio da Red Pill também, não? A mulher tem que dar sexo pro homem, o homem tem que fazer sexo no casamento. Tudo bem, o casamento tem que ter sexo, senão é amizade, entendeu? Agora, legalmente, não existe mais o dever de sexo no casamento. Assim como também o dever de fidelidade não vai mais existir nas novas modificações do Código Civil agora. Isso significa que... Não vai ter? Isso significa que aquela mulher que pedia pensão antes e perdia o direito à pensão porque ela tinha traído, não vai mais perder esse direito, tá? Só pra você saber. Então foi bom você ter atualizado isso aí, viu? Foi bom porque você ter atualizado isso. Existe um dever constitucional... Não compensa pro cara casar então, rapaz. Não compensa. Pensando friamente, sério. Só compensa se você tiver um propósito de casar com alguém que tem um propósito igual ao seu. Mas igual os caras que vai metendo aliança nessas bagaceiras aí. Só que eu viralizei esses dias com um vídeo também nesse sentido. Disse assim, eu acho que eu vi esse vídeo seu. Qual é a vantagem de casar hoje? Nenhuma. Vantagem, legalmente, não tem nenhuma. Tu vai pensar na aliança como uma questão cristã da igreja ali e tal. Bom, tá aí se vocês dois forem crentes, tudo bem. Mas geralmente o homem da atualidade também não tá muito interessado numa crente, né? Exato. E as crentes estão traindo bastante, viu? Recebi aqui esses dias. Glória a Deus. E aí, pessoal, quem passou pela intro e aguentou até aqui, o que vocês têm a pensar a respeito desse corte, desse fragmento de vídeo? Bem interessante. Tá aberta a caça às bruxas, né? Literalmente. Nós, homens, por nascermos homens, já nascemos perseguidos hoje em dia. E aí agora vem um contraponto meu quanto ao feminismo e quanto às leis federais, no seu todo, do que o pessoal fez com a cultura. Simplesmente o homem hoje, ele serve pra ser o quê? Um cara que acorda de madrugada, sai pra trabalhar, volta pra casa, traz o ordenado e simplesmente do nada, depois de ou ter constituído uma família ou achar que estava num relacionamento, do nada a vida dele sucumbe, assim, ou as coisas mudam sem que ele possa falar nada. E esses dias eu vi um vídeo de uma menina ruiva, só não vou lembrar o nome dela, mas ela fez uma baita reflexão e ela deve ter, olha, com certeza menos de 30, mas eu deduzo que ela tenha menos de 20. O problema é que hoje em dia tá difícil olhar pra uma pessoa de 20 e acertar a idade. Porque às vezes tu olha uma menina que tu acha que é uma adulta e ela tem menos de 18 anos. Então tá complicado. Então eu não sei a idade dela e que me perdoe se ela se reconhecer nesse vídeo. E ela falou a respeito de que homens sofrem. Inclusive a thumbnail do vídeo dela, a capa, pra quem não sabe. E ela comenta a respeito desses aspectos de que o homem, ele faz o serviço pesado, ele sobe em poste e aí ele já se arrisca, ele limpa o esgoto. Quando há uma guerra, independente de ser mundial ou uma guerra local, quem tem que ir pro fronte de batalha é o homem. A mulher fica em casa. E aí não tem a questão do gênero. Ou simplesmente alguém que especifique que, biologicamente nasci mulher, mas sou homem. Essa pessoa provavelmente não vai ser chamada para combate, a não ser que alguma coisa mude. Então assim, nasceu com os cromossomos específicos do gênero masculino, vai pro front, meu. Não tem, quer dizer, deveria, mas eu não sei como é que tá a lei enquadrada nisso. Mas o que vocês viram agora de uma pessoa da lei, uma pessoa bem embasada com estudo a respeito, comentando que simplesmente agora não é que exista a obrigação. A gente sabe que vão haver dias em que às vezes nem o homem às vezes não vai estar afim. E não é mais uma obrigação do homem todo dia ter desempenho, todo dia querer. Somos millennials. E para quem não é millennial, é baby boomer ou gerações acima dessa, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O homem não fica menos homem porque um dia ele não quer transar. O homem não fica menos homem porque um dia ele tá pensando somente nos boletos, nas contas, ou caramba, eu preciso me esforçar mais em tal coisa. Isso acontece hoje em dia. Até porque nada adianta socar fofo. Assim como quando tu vai treinar na academia, não adianta tu ir lá e erguer menos peso do que o normal. Talvez tu vá lá para cumprir a tua tabela, aquela de ir, né, de frequentar, e não quebrar o cronograma, não quebrar rotina. Às vezes o cara não tá afim mesmo, porque existem coisas mentais que afetam a gente. Até porque hoje o homem naturalmente nasce com menos testosterona do que os caras lá antes da geração baby boomer, a geração silenciosa. Isso é fato. Então assim, não precisa nem dissertar muito tempo. Só que, falando a respeito dos casais, a mulher, ela prevaleceu
ao ponto de ela fazer com que o homem sucumba numa relação. Não sei se sucumba está conjugado do jeito certo. Professores de português me corrijam. Sou sincero em dizer que nem tudo eu sei, né? Obviamente. O que fica aqui de análise. E isso aqui que é o complicado hoje do vídeo. Simplesmente, a gente sabe que existem mulheres que não vão aderir a isso. Existe um descolamento disso com a realidade, com a verdade. Mas o problema é, a cultura woke ela se disseminou tanto a ponto de afetar as leis. Só que, por exemplo, eu sou da região onde houveram catástrofes em 2024, maio. Eu sou do Rio Grande do Sul. E eu não vi mulher, não vi esses gêneros que são indefinidos ou que ora definem uma coisa, ora definem outra, e que me perdoem. Se vocês quiserem me cancelar com isso, ok. Quiserem se ofender, xingar aqui pra caramba, tá tudo bem. Eu não sou obrigado a concordar. E se nós vivemos numa verdadeira democracia, eu posso comentar isso. De que eu acho estranho. Porque na hora em que uma mulher quer se denominar homem, ela bate no peito e simplesmente começa a vestir roupas masculinas e se porta como tal. Mas na hora do problema lá do perrengue, eu não vi mulheres lá em botes ou jet ski ou nadando pra salvar ninguém. Essas pessoas foram resgatadas. E aí vem a minha crítica. Tu pode ser o que tu quiser. Se tu quiser pintar uma bunda com alguma cor e sair na rua, vá. Só que arque com as consequências de uma lei que diz que tu pode estar ofendendo alguma classe ou, aliás, cometendo um atentado ao pudor. Mas se tu quer fazer isso, ok. E, por exemplo, não tem lá o orgulho gay, a parada gay que faz isso? Então, tudo certo. Vá lá então naquele local. Eu não recomendo que os adultos levem crianças, porque podem haver cenas lá que desconfortem a família. Mas existe. Inclusive é destinado verba pública para isso. Então, assim, a cultura woke ela nos afetou a ponto de o homem virou nada. O homem é simplesmente o... Ele deveria, né, ter o papel de o produtor, o arrimo de família, ou o esteio, ou daqui a pouco o suporte mental e psicológico. E hoje, por que eu quero tecer essa crítica hoje pesada aqui? Eu sei que tem gente que vai detestar, mas enfim, é fato. Parte da vida. De um clubinho que eu montei, que sou eu e mais 4 amigos, que estudamos lá em 2004 e 2005, fizemos uma escola profissionalizante. Senai, já citei em outro vídeo aqui sobre 2 caras deslocados quando se encontram. E esses caras hoje, dos 5 que estão lá, só 2 são casados, de viver embaixo do mesmo teto. Um terceiro tem um namoro, que eu não sei se ele vive já debaixo do mesmo teto com a mulher dele, eu acho que não, porque tempos atrás ele passou por uma separação. E os outros 2 são solteiros. E aí eles comentam, cara, não tem, nós estamos perto dos 40 anos todos, né? Tem uma variação ali de quê? De 36 a 38 anos, as idades dos caras. Nenhum deles, assim, manifesta que pós o casamento, se um dia houver separação, os 2 casados, né? Ou bota 3 aí na conta, manifesta que vai querer casar de novo. E os 2 solteiros, eles olham e, cara, vai ser muito difícil conseguir. E a gente vê isso agora da lei amparando sob qualquer aspecto e de uma maneira inescrupulosa, o homem não tem mais valor nenhum na sociedade. Em compensação, quando existem conflitos ou problemas, aí é a hora em que o homem... Ah, agora quem poderá me defender? Aí tem que surgir brotar debaixo da terra. Então, cara, tá complicado isso aí, meu. Tá bem complicado. Eu falo às vezes com a minha excelentíssima, né? E eu digo, o mundo tá bem esquisito, tá bem doido. E o problema ainda, pra variar, no Brasil, quando tu fala coisas, já começa a te rotular. Ah, o fulano é extrema não sei o quê. Quando vê, te chamam de bigodinho dos anos 30. Né? Com aquele emblema que usava no braço. Nem vou falar o nome, não quero que o algoritmo aí me derrube. Aí, se tu fala outra coisa, por exemplo, não me afeta ter a parada gay, o orgulho gay. Não me incomoda isso. O que me incomoda nesses eventos é o gasto público com isso. Se querem organizar uma parada gay, cara, façam com o dinheiro dos organizadores. Alguém ali que queira patrocinar isso, mas não destine isso. Porque daí, por exemplo, tem gente que não tem saneamento básico no Brasil. O Brasil tem, sei lá, de 35% a 40% da sua população não tem água encanada. Não tem uma saída de esgoto que leve os seus dejetos a um lugar de tratamento. O que é isso?
Então, se 35% a 40%, nós somos 220 milhões, vamos arredondar aí. Pelo menos, sei lá, pelo menos 90 milhões, 80 milhões de pessoas, no mínimo, não têm condição de tratamento básico. Às vezes não tem energia chegando até a sua casa. Aí tu pega essas pessoas, estão lá no meio de um deserto, que literalmente estão comendo cacto, e daí a verba pública, que em vez de ir para alimentar a boca dessas pessoas, e que essa é a parte onde o pessoal me enquadra como esquerda, e que eu não vejo o porquê, às vezes não dá uma assistência. O problema é o seguinte, quando a assistência ela é dada para pessoas que não deveriam receber. Essa é a minha briga. Se a assistência vai para pessoas que realmente vão usar aquilo para viver, ok. Mas quando elas chegarem ao ponto de elas conseguirem se manter, tirem elas desse programa, coloquem elas num lugar estruturado, ou elas mesmas vão se desenvolver a tal ponto. Enfim, eu estou destoando no fim do título do vídeo. E da ideia do vídeo. Mas é que daí eu começo a ficar revoltado. No fim o vídeo era para ser curto e está ficando longo. Eu começo a ficar revoltado com isso, porque realmente dá uma aflição da gente existir, coexistir com algumas coisas que seriam tão simples, cara, da gente resolver. E realmente, ontem eu olhei um vídeo, inclusive eu acabo fazendo propaganda de outros caras aqui, mas são canais muito maiores que o meu. Nômade Raiz, de um tal de André. E o cara mostrou algo que eu não imaginava que houvesse lá. Daquele jeito que ele mostrou, não. No Japão, homens, sempre homens, na rua, nunca mulheres. Os caras vivendo em situação de rua. Não sei se pode falar ou não mendigo hoje em dia. E os caras na rua. E muito lixo. Muito feio. Se eu não me engano é Osaka. Não quero errar aí o nome. Mas, obviamente, quando tu anda um pouco mais em lugares de, não diria nem periferia, mas quando tu não fica nos pontos turísticos de um país, tu vai para determinados locais onde é mais interior, vamos dizer assim, não recebem comumente visita de estrangeiros, aí tu vê a realidade dos países. Então às vezes a gente acha que é só no Brasil que existem problemas, que é só na América do Sul. Não. Um dia, sabiamente, minha prima, que mora na Itália, falou, cara, o mundo é mundo em qualquer lugar. E é fato, o mundo é mundo em qualquer lugar do planeta é o mundo, né? Mas o que ela quis dizer com essa frase de um jeito... Porque como ela não fala português nativo, ela fala outra língua nativa, e o português é uma segunda língua para ela, ou terceira. Porque ela fala 4 idiomas, né? E até um abraço, sabe que é contigo que eu tô falando, se estiver assistindo isso. E ela comenta o quê? Todos os lugares têm coisas boas e têm mazelas. Mas nós chegamos a um ponto onde as leis aniquilam um gênero. E por tu simplesmente nascer, esse teu gênero ele é fadado ao fracasso. Ou seja, nasceu homem hoje, cara, só vai ter incomodação. Só vai ter problema pelo que eu tô vendo. Tu não tem parte boa. Se tu tenta casar e constituir família, a qualquer momento tu leva um pesaço. Bom, vídeo que tá acontecendo com Luva de Pedreiro. O filho dele, pelo que eu fiquei sabendo agora há pouco, nem nasceu. E o cara, eu não sei se daqui a pouco quando esse vídeo sair, se ele vai ter nascido ou não acompanha a carreira desse cara. Mas aí do nada, a mulher pediu separação e pediu 80 mil reais de pensão. E ele na hora bateu o pé e disse, não tem como. Agora digam pra que uma mulher e uma criança vão precisar de 80 mil reais mensal. Me diz quanta fralda, quanto nã essa criança vai comer, vai ser o Majin Buu comendo. Eu olho, pô, mas precisa tanto assim? Ela precisa de tudo isso pra sobreviver ou viver bem? Cara, com 20 mil reais tu já tem um vidão no Brasil. Mas um vidão. Tudo bem que o dólar tá desequilibrando as coisas, sim, fato. Pra tu comprar eletroeletrônicos é mais difícil. Mas, cara, 20 mil reais tu já tem uma vida bem digna. 80 mil, na minha opinião, é assustador. Mas agora... E o cara? Eu também não tava lá pra ver o que o cara fez. Se ele é um cara realmente bonzinho com a mulher dele. E também, nem sei por que eu puxei esse papo, mas o que eu quero dizer pra vocês é, cara, se o objetivo do feminismo era aniquilar, anular o homem, vocês conseguiram fazer isso e ó, eu consigo até bater palma, porque vocês aniquilaram com o gênero. E não adianta tentar vir com outro discurso, a própria lei tá falando isso pra gente. Ou seja, hoje o homem não é nada. Se, por exemplo, o cara naquele dia tá feliz, ganhei grana pra caramba, quero comemorar com a esposa, estoura uma champanhe, leva ela para um jantar romântico, depois volta para casa, pô, tu criou todo um clima. As pessoas estão satisfeitas. E aí tu, vamos
enfim, tu tem que pedir permissão. Então, vamos, enfim, partir para uma noite de coito interessante, já que temos algo a comemorar. E ela chega e não, separação, não quero. E aí no outro dia ela vai na delegacia e alega a palavra que a própria advogada não quis mencionar. Começa com E e termina com pro. E aí, assim, sem prova, sem nada, o cara, ó, levante o chapéu, tu talvez não tenha nem minutos para chegar na tua casa, que às vezes tu ajudou a conquistar também, ou às vezes tu que construiu ela, pagou por ela, tu não tem direito a chegar em casa e pegar a tua roupa para cair fora. Simplesmente tu sai com a mão na frente e outra atrás. Se tu teve o raciocínio de recolher teus documentos, é aquilo que tu vai ter para construir tua vida de novo do zero. E eu não tô falando do material apenas, eu tô falando do mental, do psicológico. Afinal, esse canal aqui ele é para pensar. Esse é um canal onde eu divago um pouco sobre as coisas, mas eu comento com vocês, poxa, sabe? Será que não tá na hora da gente... Cara, será que não tá na hora de esquerda e direita parar de brigar e entender, tá, o que é bom pro Brasil? Vamos mudar algumas coisas na lei? Vamos colocar homem e mulher em pé de igualdade? Pelo menos na lei. Que agora, cara, isso pra mim, sem usar a Bíblia como espada ou escudo, mas é a coisa que realmente beira o apocalipse. Eu achei que ia ser rápido o vídeo. Não foi. Mas é que tem tanta coisa pra falar a respeito disso, tanta, que eu falaria aqui durante 2 horas sem parar. Mas eu quero deixar essas pílulas conforme o que o pessoal comenta aqui. Mas, cara, realmente é assustador um lado, causa uma indignação, uma revolta no outro, mas em compensação, o que eu digo a quem tá bem casado? Quem sente reciprocidade de amizade da sua esposa para consigo, cara, se tu, por exemplo, em algum momento tu tem algum devaneio de, ela não tá mais tão bonita, sei lá, alguma bobagem assim, pensa bem, cara. Pensa bem. Se tu, sei lá, já fez 3, 4 filhos, né, obviamente ela já não tá mais com aquela forma física, porque ela colocou 4 seres humanos no mundo e daqui a pouco ela não teve a oportunidade de cuidar do seu corpo porque ela tinha que trabalhar e ajudar as crianças, enfim, então... Sabe, daí se tu tiver essa cabeça, essa mentalidade retardada, o que eu digo pra você? Cara, não faça isso. Pensa na mulher quando tu casou com ela. E pensa em tudo que vocês construíram. Pensa nessa linha. Vale a pena tu trocar uma esposa dedicada hoje e que não entra nessas pirações malucas aí? De simplesmente do nada, vou tacar na bunda desse cara, hein? Não, cara, não faz isso. Mesmo que tu, sei lá, daqui a pouco... Porque não existe casamento perfeito, tá? Eu tenho desavenças com a minha esposa às vezes, mas assim, não chega a virar briga. Às vezes a gente discute por bobagem. Depois eu analiso bem... Desculpa, tá, pessoal? Coceira no nariz. Eu analiso bem... no fim a gente teve um atrito aqui por uma bobagem. Chego nela, converso, a gente acerta algumas coisas, pinga os unzis, né? E segue a baila. Eu olho, cara, tá tudo bem, vamos tocar nossa vida, tá tudo certo. E, cara, ainda há muito respeito. Então, vou dizer pra vocês que a gente nunca vai se separar? Não sei. Eu não sei o que passa na cabeça dela 24 horas por dia. Existem dias onde a gente tem desapontamentos e a gente... o que eu vou ter que fazer agora pra reconquistar? Ou será que eu tenho que pegar minhas coisas e ir embora? Às vezes a gente pensa, não pelo fato de não querer mais estar junto. É o fato de, será que essa incomodação, ela é pra ter um rompimento ou é só pra fortalecer depois? Só isso que passa na cabeça. Mas, sinceramente, quanto mais coisas dessas eu vejo que quem casou bem e que não tem, na balança, tem mais virtudes, apesar do que desapontamentos, cara, não troque. Porque vai dar um tiro no teu pé brusco. E esposas, se vocês têm um marido que, na balança, ele tem mais virtudes, eu peço a vocês que repensem, porque o mundo tá muito doido. E vocês podem, se vocês pedem a separação de um cara bom, um cara justo, vocês podem destruir a vida dele. Então o meu apelo é casais, como eu já falei lá num outro vídeo, os casais às vezes criam expectativas muito altas quanto ao cônjuge, e a gente tem que entender que nem sempre a gente está entregando o que a gente acha que é o melhor. Às vezes para nós é o melhor, para outra pessoa ela tá lá lavando a louça e pensando, putz, por que eu tô fazendo isso? Ou às vezes o cara tá lavando o carro, ou sei lá, eu, por exemplo, não gosto de lavar carro. E detesto tarefas domésticas também. Mas isso acho que quem gosta? Ninguém. Uma ou outra pessoa e olhe lá. Pergunte a uma pessoa que faz faxina o dia inteiro se ela gosta de limpar a casa dela. Claro que não, mas aí ela tem um motivo muito forte, ela faz pros outros, né? Mas a gente tem a obrigação quando não tem orçamento, enfim.
Mas, cara, repensa. Homem e mulher, repensem. Tá? Porque a mulher pode destruir a vida do homem facilmente, só que daí guarda na tua mente uma coisa. Vai fazer bem pra ti no futuro, tu ter aniquilado com a vida do cara? E como eu disse já, não é o material apenas, é o mental. Tu imagina uma pessoa com 50, 60 anos ter que começar do zero, já num fim de carreira. E às vezes assim, prestes a se aposentar, ou sei lá, ou já não tem mais condições de entrar no mercado de trabalho e ter valor competitivo com alguém de 30, 40, não sei. Tu já não tem mais as mesmas habilidades, talvez, a mesma desenvoltura. E aí tu vai lá e aniquila com o cara. Tira tudo dele por uma bobagem. E aí depois se tu tentar reverter, eu não sei como é que a justiça ampara isso. Mas, casais, repensem muito. E agora eu entendo porque que tem amigo meu que tá solteiro, quase com a minha idade, e os caras falam, meu, não dá. Não dá. Até porque daí também eles tentam sair, às vezes, e talvez tentam ir nas gatinhas muito novas, não sei. E agora também uma outra coisa que tá me batendo na cabeça. Eu tô entendendo agora por que tem um monte de cara pegando o que a gente chama de MILF. Por que tem caras de 28 pegando mulheres de 40 pra cima? Por que existem caras de 30 e pouco chegando, ou 40, chegando em mulheres com mais de 50? Dá pra entender. Porque daí a estrutura mental dessas pessoas é diferente. Ela pensa assim, não, peraí, se eu vou ter aqui uma boa cama, entendam como quiser. Vou ter uma boa cama, mais jovem, parceiro. Só que também, na contrapartida, elas também devem pensar, tá, mas será que esse cara não tá vindo aqui pra me sugar? Mas assim, quando hoje tu vai tentar tirar sarro da pessoa, para pra pensar nisso que eu tô falando, porque, cara, tá difícil, tá esquisito. Eu acho que vocês estão conseguindo entender minha linha de raciocínio, né? Se o homem não vale mais nada, simplesmente por nascer homem, a cultura woke venceu a lei. E o que daí eu digo agora? Eu sei que muita gente da toga, quando olhar isso aí, talvez vai se irritar. Os de alta patente vão. Mas, cara, vocês precisam rever essas leis aí. Desculpa eu falar isso aí, mas quem redigiu isso aí fez porcamente. Se o que ela falou é 100% real, tá ruim. Precisa refazer. Não tem mais nada a acrescentar hoje.